revista Novo Tempo está no ar. Um grupo de voluntários atende ao chamado de Deus e viaja até a República Dominicana para construir uma igreja, oferecer atendimento médico e levar esperança a uma comunidade que busca recomeçar. Entre desafios, serviço e um momento de luto nacional, a fé se torna um farol de esperança para centenas de pessoas. É o que você vai ver a partir de agora no Maranata Histórias de Missão. Seja humilde e paciente. Reconheça, busque a orientação de Deus. E se concentre nas pessoas para quem você está ministrando. Essas são as 3 coisas que a gente tem que ter em mente ao longo dessa viagem missionária. E obrigado de novo por estarem aqui. A gente sabe que é um compromisso para vocês. Exige tempo e dinheiro estar aqui, mas é mais abençoado dar do que receber. Amém? A Amazing Facts International e a Igreja Adventista Granite Bay Hilltop recrutaram um grupo de 148 voluntários para servir com a Maranata na República Dominicana em abril de 2025. Essa é a sua 3ª vez? Nossa, que maravilha. Merece uma medalha. Quem está aqui pela primeira vez? Primeira viagem missionária. Nossa, tem vários novatos. Então sejam todos bem-vindos. A Amazing Facts International é um ministério de mídia sediado na Califórnia, com uma variedade de ofertas evangelísticas para a mídia impressa, rádio e televisão. Seu grande número de seguidores internacionais e os quase 1.300 membros da Igreja Granite Bay Hilltop ajudam a explicar o número impressionante de participantes. Organizar um grupo desse tamanho exige um planejamento e uma coordenação cuidadosos. A grande equipe tinha grandes planos para a estadia no Caribe. Parte do grupo de voluntários trabalhou na construção de uma igreja de 178 metros quadrados para a congregação de Lucero de Almirante, no leste de Santo Domingo. É uma igreja repleta de membros dedicados, mas que não tinha um local de reunião adequado. Então, essas são as principais. Como se diz, regras para assentar os blocos. O começo é um pouco difícil, mas com a prática, vocês vão se tornar profissionais. Era um projeto mais adequado para quem não tinha medo de pôr a mão na massa. A gente começou com os blocos que já estavam prontos. Aí eles mostraram como fazer, a gente começou a trabalhar e conseguiu fazer mais do que eles esperavam. Eu acho que ficou bom. Eu tentei supervisionar o trabalho, mas eu não sabia o que estava fazendo, então me tiraram da supervisão. Os voluntários fizeram um progresso constante com a orientação dos membros da equipe de construção da Maranata no país. A gente já ergueu 3 carreiras de blocos. 4. Ou 4 carreiras. 1, 2, 3, 4. 4 carreiras. A gente tem que ter cuidado para os blocos estarem nivelados para janelas. E Tô depois... suada, mas foi um bom trabalho. Eu preciso de uma bebida. Até os membros mais jovens da equipe ajudaram. O condicionamento físico dos voluntários e a atenção meticulosa aos detalhes produziram paredes bastante sólidas. Na verdade, a estrutura foi tão bem construída que agora é o abrigo oficial contra furacões no bairro. O trabalho no canteiro de obras também criou fortes conexões entre os voluntários. Os membros de Lucero de Almirante agora têm paredes resistentes e os voluntários da Amazing Facts têm amizades novas, todas construídas para durar por muito tempo. Além de construir uma igreja, o grupo pretendia fornecer assistência médica e odontológica gratuita, mas o plano enfrentou um obstáculo antes do projeto começar.
Os suprimentos médicos e odontológicos da equipe chegaram à República Dominicana no domingo, um dia antes do início dos trabalhos. Infelizmente, era o dia de folga dos funcionários da alfândega, então as caixas ficaram no aeroporto, sem ninguém para aprovar a entrada delas. Sem acesso aos suprimentos, a equipe médica não conseguiria fornecer quase nenhum serviço que esperava oferecer. Por sorte, um funcionário da alfândega era adventista do 7º dia e pôde ajudar. As caixas foram liberadas a tempo para as clínicas no dia seguinte. Tá bom, hoje a gente tá aqui na República Dominicana, na nossa clínica médica e odontológica. A gente trouxe uma equipe de cerca de 24 ou 25 médicos e dentistas experientes, além de outra equipe de cerca de 100 pessoas que estão ajudando na clínica nessa semana. Planos odontológicos não são comuns na República Dominicana e a maioria das pessoas não tem condições de pagar por um dentista. Por causa disso, os dentistas voluntários tiveram pacientes que não acabavam mais. A gente conseguiu fornecer extrações, obturações e limpezas dentárias, além de uma série de outros serviços de avaliação da equipe odontológica. A equipe médica também estava com a sala de espera lotada. Como a clínica era aberta ao público em geral, os profissionais tinham que estar prontos para atender qualquer tipo de enfermidade. Como essa garotinha, que apareceu com um dedo a mais em cada mão. Nessa idade, os dedos eram relativamente inofensivos, mas podiam prejudicar a função dos dedos adjacentes à medida que a menina crescesse. Após aplicar a anestesia local, os médicos fizeram uma cirurgia para remover os dedos a mais e usaram suturas para fechar as incisões. A clínica só funcionou por 4 dias, mas os médicos voluntários conseguiram atender muitas necessidades imediatas e conscientizar os pacientes sobre hábitos que impactam a saúde a longo prazo. E a gente também tem a equipe de especialistas em educação em saúde que fornece conscientização em saúde para doenças crônicas devido ao estilo de vida e controle e prevenção de diabetes e pressão alta. A equipe também dedicou atenção ao bem-estar espiritual dos pacientes. Os membros da nossa equipe também têm oferecido aconselhamento espiritual para os pacientes que a gente está atendendo, porque, acima de tudo, o que a gente quer fazer é proporcionar um bom atendimento ao paciente, mas também um cuidado espiritual adequado, porque todo mundo está aqui para poder apoiar o trabalho de evangelização. As equipes médica e odontológica conseguiram atender cerca de 1.000 pacientes até o final do projeto. Com habilidades especializadas, esses profissionais levaram cura aos doentes e feridos, mas foram seus sorrisos calorosos e o generoso cuidado que espalharam o amor transformador de Jesus. Os voluntários da Amazing Facts e da Granite Bay Hilltop também realizaram diversas formas de evangelização comunitária. Um grupo liderou programas da escola bíblica de férias numa escola pública local. Os voluntários fizeram brincadeiras com os alunos. Ensinaram artesanato e encenaram histórias da Bíblia. No meio do projeto, o presidente da Amazing Facts e pastor sênior da Granite Bay Hilltop, Doug Batchelor, e o pastor associado John Ross pararam em uma estação de rádio local para falar num programa no horário nobre. Eles aproveitaram para promover 2 grandes programas que haviam planejado para o último sábado da viagem. Os encontros de sábado seriam uma oportunidade emocionante de compartilhar o evangelho com os membros da Igreja Adventista e a população em geral em Santo Domingo. Mas os programas assumiram um significado totalmente novo depois que uma terrível tragédia aconteceu. Na madrugada de 8 de abril, o teto de concreto de uma grande boate em Santo Domingo desabou de repente. Na hora do desastre, o local era palco de um grande show e o prédio estava lotado. 255 pessoas ficaram feridas. 233 pessoas morreram.
e 189 escaparam vivas dos escombros. Em resposta a uma perda tão chocante, o presidente da República Dominicana decretou um luto de 6 dias. Todos os eventos públicos foram cancelados e o país prestou homenagens a celebridades, desconhecidos, amigos e entes queridos que foram levados cedo demais e sem aviso prévio. Mas o presidente abriu uma exceção para os eventos da Amazing Facts. Não há momento mais ideal para ouvir mensagens de esperança e amor do que em meio a tanta escuridão. Na manhã de sábado, os participantes lotaram o local. Multidões se reuniram embaixo das árvores. Cerca de 10 mil pessoas foram ouvir os pastores Batchelor e Ross falarem. E vários escolheram dedicar suas vidas a Jesus. O programa da tarde foi realizado em um anfiteatro ao ar livre e contou com 6 mil pessoas. Durante um período de turbulência, bairros inteiros foram direcionados para o Príncipe da Paz. Foi a última oferta do grupo de voluntários, recebida por milhares de corações atentos. É lindo de ver como a missão pode acontecer por meio de gestos simples de serviço e de compromisso com o próximo, não é mesmo? Voluntários que deixam suas rotinas, suas casas, suas famílias para construir, cuidar e acolher o próximo. Se tornam aí instrumentos de Deus em meio às necessidades humanas, são resposta de oração. Mesmo em um momento de dor, de luto na nação, a presença dessas mãos dispostas lembra que a esperança continua viva nos corações. Em cada sorriso, em cada atendimento médico, em cada parede levantada ali, a mensagem de Cristo é revelada de forma prática, de forma real. A Bíblia nos lembra em 1 Pedro 4,10 que cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E é exatamente isso que vemos aqui. Pessoas usando os seus talentos para levar cura, para levar esperança, para levar o amor de Jesus a quem mais precisa. Que coisa linda, né? Que essa história também motive você, aí de casa, a usar os dons que Deus colocou em suas mãos para servir, para amar, para levar esperança a quem está ao seu redor, viu? E é assim que a gente começa o Revista Novo Tempo de hoje. Eu, Darcy Fizan, vou contar para você muita coisa boa que acontece em todo o Brasil e no mundo até às 8h30 da noite. Combinado? Você vai ver ações e histórias que mostram como o bem age na vida de pessoas que se colocam nas mãos do Senhor. Confira os destaques do Revista Novo Tempo de hoje. Vouchers para recomeçar. Mais de 500 famílias recebem auxílio da ADRA depois das chuvas na zona da Mata Mineira. Missão com propósito. Convenção de Mulheres produz 700 almofadas para pacientes oncológicas. Missão na sala de aula. Colégio Residência de Pernambuco conta com programa especial de formação de missionários. E no quadro Missão 360, você vai ver a continuação da história de um piloto missionário. O pastor Eben detalha uma situação de livramento durante um voo. Tudo isso e muito mais no seu programa de boas notícias, que já está no ar. Vem ver! Já de volta, e você aí de casa deve ter acompanhado aqui no Revista Novo Tempo as notícias sobre a tragédia que atingiu Minas Gerais no começo deste mês. Diante de tantas histórias difíceis, gente, de perdas, de casas destruídas e de famílias que perderam tudo, a TV Novo Tempo, em parceria com a ADRA Brasil, parou a programação normal na última sexta-feira para realizar um programa especial, o SOS Minas. O objetivo era um só: incentivar a generosidade e arrecadar doações para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas na região. Foram dias de preparação nos bastidores e agora você confere um pouco do que aconteceu na noite especial. Vamos ver? A gente só vestiu a roupa, pegou o celular e saiu. A gente desceu lá de cima, descendo com os negócios tudo
tremendo, espirrando pedra já, porque tava parece que apertando as colunas, né? Espirrando já as pedras já para dentro lá. E a gente conseguimos correr e conseguimos sair fora daqui e ficamos esperando, só cair na rua. Passou meia hora depois, veio tudo abaixo. Foi por causa dessa e de inúmeras histórias semelhantes que a TV Novo Tempo e a ADRA, a Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, uniram forças para realizar o programa especial SOS Minas. Transmitido ao vivo na última sexta-feira, o programa teve como objetivo arrecadar doações para ajudar as famílias atingidas pelas fortes chuvas que castigaram cidades de Minas Gerais, como Juiz de Fora, Ubá e Matias Barbosa, no começo deste mês. Rever as imagens, igual eu falei, para mim foi muito doloroso. Ainda está sendo que a gente a gente ter uma rotina e ir para um outro lugar que a gente não conhece, para um bairro que a gente não conhece, é muito difícil. Então, assim, é agradecer a Deus primeiramente pela nossa saída, né, em segurança, tá bem, e ter amigos que a gente pode contar, que está nos apoiando, que está nos ajudando. Então, assim, é só gratidão mesmo, só gratidão. Durante a programação especial, foram arrecadados cerca de R$500 mil em doações. Os recursos irão reforçar as ações humanitárias que já estão em andamento na região, incluindo o trabalho da Carreta Solidária da ADRA, uma unidade móvel utilizada em situações de desastre para preparar refeições, lavar roupas e oferecer apoio às famílias atingidas. Outra frente de assistência é a distribuição de vouchers para mais de 500 famílias impactadas pelas chuvas. Com essa ajuda, os beneficiados podem comprar itens essenciais para recomeçar a rotina, como cobertores, lençóis e utensílios domésticos. A nossa gratidão imensa a todos que participaram. Assim, nós vamos poder ajudar muito mais pessoas. O dobro de famílias que nós tínhamos sonhado. E além disso, ao entregar os vouchers, nós queremos também entregar o abraço, colocar tendas de oração para acolher essas pessoas e ajudá-las com fé para recomeçar. Muito obrigado aí a todos os doadores e à Rede Novo Tempo também por ter abençoado Minas Gerais. O programa contou com a participação de Jefferson Pilar, Rodrigo Silva, do presidente da Rede Novo Tempo de Comunicação, pastor Rafael Rossi, das apresentadoras Fernanda Beatriz, Teru Gouveia e Darleide Alves, além do pastor Gilson Brito. Ter participado do programa hoje foi perceber de perto a realidade muito dura do pessoal, né? Lá de Juiz de Fora, de Matias Barbosa, de Ubá. Então, eu saio do programa assim com o meu coração muito comovido. E eu saio também feliz porque eu participei, eu também fiz minha doação, né? E como a Bíblia diz, mais feliz é dar do que receber. Mais do que uma programação diferente na grade da TV Novo Tempo, o programa SOS Minas ficou marcado pela solidariedade, por mãos que se uniram para levar esperança a quem mais precisa. Uma noite que mostrou que cada gesto de generosidade, por menor que pareça, pode fazer uma grande diferença na vida de quem está tentando recomeçar. Deus abre meios. Então eu acho que fazer o pouco que a gente consegue agora é só o começo. E no céu a gente vai conhecer famílias, pessoas que foram abençoadas e quem sabe sentiram o toque da esperança mais real na vida deles, porque perceberam que algumas pessoas se importam, algumas não, muitas pessoas se importam de verdade com o outro. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. E essa corrente do bem, de solidariedade, já alcançou resultados, viu? A Thaís falou aí na reportagem sobre os vouchers. E no último fim de semana, as famílias atingidas pela tragédia em Minas Gerais receberam esse auxílio financeiro para comprar itens essenciais nesse momento de recomeço. Depois das tragédias causadas pelas fortes chuvas na zona da Mata Mineira, muitas famílias ficaram com as casas destruídas, móveis perdidos e histórias interrompidas pela força da água.
Desde o início das chuvas, uma grande corrente de solidariedade começou a se formar através do trabalho da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais, mais conhecida como ADRA. Agora, uma nova etapa dessa ajuda começa a chegar até as famílias atingidas. Mais de 500 pessoas foram beneficiadas com dinheiro, com voucher entregue aqui nesse final de semana. A gente continua agora na próxima etapa e dar ajuda também psicológica, algumas pessoas se voluntariarem em ajudar essas pessoas. Ajuda também para a reconstrução de algumas casas, com recursos que a gente recebeu para poder beneficiar ainda mais as pessoas. Obrigado a você que ajudou, que orou. Obrigado a cada doador, porque nós somos uma única família, a ADRA Brasil, abençoando Minas Gerais. Muito obrigado a todos. Daiane Diniz é psicóloga e assistente social e esteve entre os voluntários que trabalharam diretamente com as famílias beneficiadas e explicou como funciona esse auxílio. Há uma semana atrás nós estivemos nas ruas fazendo o cadastro, principalmente ali no bairro Industrial, no bairro Cerâmica, também em Matias Barbosa, fazendo os cadastros para os benefícios. E aí a gente viu a situação das famílias, era realmente uma situação que não tinha muito como esperar. Uma semana depois, hoje, a gente está aqui entregando esses benefícios para essas famílias de forma bem organizada, para as famílias que foram cadastradas naquele momento. Os vouchers foram entregues neste fim de semana em Juiz de Fora e Matias Barbosa. O valor total entregue a cada família cadastrada foi de R$ 1.172, que poderá ser utilizado para a compra de itens essenciais, tão necessários neste momento de reconstrução. É muito gratificante ouvir as pessoas que foram beneficiadas, os voluntários aqui, falando do quanto a ADRA foi benéfica na vida deles. A gente se sente muito útil nesse momento, né? Várias famílias serão beneficiadas, a gente sabe que o valor não cobre todos os danos da chuva, mas é uma forma de recomeço. É como devolver dignidade para essas pessoas, para que elas tenham condição de recomeçar e se reconstruir. Isso só foi possível graças a doações que chegaram de diferentes lugares do país e que se intensificaram durante o programa especial da ADRA, em parceria com a Novo Tempo, que aconteceu na última sexta-feira e arrecadou quase R$500 mil. Eu quero aproveitar para poder agradecer aos doadores, aqueles que participaram e que têm efetivamente feito parte para que as pessoas possam ser atendidas e o sofrimento que nós temos vivenciado de pessoas que perderam entes queridos, pessoas que perderam tudo, possa ser diminuído com um abraço, com carinho, com recursos, como a ADRA já tem feito. Que Deus possa abençoar a você, querido doador, e a todos aqueles que de alguma maneira acabaram sendo afetados, mas que a esperança possa ser renovada através das contribuições nesse lugar. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Amém. E agora chegou o momento da gente ir até a Rádio Novo Tempo, a nossa voz da esperança. Tem novidade por lá e quem vai contar pra gente é o Jackson França e a Patrícia Mata, que já está de volta. Feliz sábado, gente! Feliz sábado, Darcy! Ótimo sábado também para você que nos assiste agora na TV Novo Tempo. E feliz sábado, Jackson! Feliz sábado, Patrícia! Feliz sábado, Darcy! E para você que nos acompanha. Olha, a gente está aqui para trazer novidades da Rádio Novo Tempo. Certo, Patrícia? É isso mesmo, Jackson França. E olha, a rádio também é podcast, não é? E eu vou te mostrar agora mais uma opção de conteúdo da Rádio Novo Tempo que tem alcançado muitas pessoas. Acompanhe. A Bíblia é um dos livros mais lidos do mundo, mas para muitas pessoas entender suas mensagens e aplicar os ensinamentos no dia a dia pode ser um desafio. E foi pensando nisso que a Rádio Novo Tempo criou o Bíblia Fácil Podcast, um programa que une estudo bíblico, reflexão e um bate-papo leve sobre temas da vida cristã. O programa é apresentado pelo pastor Felipe Amorim, ao lado da comunicadora Axa Carvalho. A cada episódio, eles recebem um convidado para discutir temas relevantes à luz da Bíblia e responder dúvidas enviadas pelos ouvintes. Ter o podcast é uma maneira gostosa de ouvir trabalhando, estudando, enquanto dirige o carro. Então você tem ali a palavra de Deus, tem as suas respostas sanadas através da Bíblia, de uma forma que você também pode ter aí essa vivência na sua rotina e no seu dia a dia. Por isso que é algo tão acessível, tão gostoso, tão simples, e a palavra de Deus, a forma como deve ser dita.
Recentemente, o programa ganhou também um novo estúdio, mais moderno, acolhedor. É um espaço preparado para receber os convidados e proporcionar uma experiência ainda melhor para quem acompanha. A proposta do podcast Bíblia Fácil é justamente proporcionar um ambiente onde as pessoas possam falar sobre a Bíblia, tirar suas dúvidas, e todo o conteúdo foi pensado exatamente para quem quer aprender e crescer espiritualmente. O Bíblia Fácil Podcast vai ao ar semanalmente pela Rádio Novo Tempo, às sextas-feiras, às 10 da noite e também aos sábados, às 4 da tarde. Feliz sábado para você que nos acompanha e até a semana que vem. Darcy, a gente volta com você. Feliz sábado, gente. Até semana que vem, se Deus quiser. Gente, algumas histórias ganham visibilidade pelo sucesso profissional, pelo status ou pela estabilidade financeira. Concorda comigo? Mas existem outras que se destacam pela doação ao próximo e pelo compromisso com o outro. Histórias como a da Eronice Ferreira, que dedicou 10 anos da sua vida para a missão. Você vai conhecer essa trajetória agora na reportagem da Stephanie Antunes. Em 2015, Eronice Ferreira concluiu a Faculdade de Educação Física, mas foi longe das quadras e salas de aulas tradicionais que ela encontrou seu verdadeiro chamado. Uma semana antes de terminar a faculdade, recebi uma ligação e foi o meu pastor, me fez o convite para participar do projeto Um Ano em Missão. Na sua primeira missão em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o que seria apenas um ano se transformou em uma promessa ousada: dedicar uma década inteira à missão. Mas muitos não reagiram bem, não entenderam, riram e se perguntaram: como assim? 10 anos em missão? Mas eu tinha essa convicção comigo. A trajetória atravessou fronteiras: Brasil, Chile, Uruguai, Argentina, diferentes culturas, idiomas e realidades sociais. Depois de atuar em diferentes países da América do Sul, Eronice voltou ao Brasil. Desde 2016, ela participou das preparações do OI no campus do IABC, o Colégio Adventista Brasil Central. Foi ali que nasceu um desejo no coração dela: viver a missão no colégio mais missionário do Brasil. Hoje, Eronice trabalha como preceptora no internato, acompanhando de perto a rotina das alunas. Aqui, a missão não acontece em outro idioma. Acontece no cuidado diário, na atenção, na formação de caráter e, claro, na preparação para que a missão perdure por meio dos alunos. O processo não foi simples. Houve resistência da família, adaptação cultural e desafios financeiros, mas a convicção permaneceu. Hoje, 10 anos depois, o campo missionário é outro, mas o propósito é o mesmo. E nós que nos voluntariamos a participar desse projeto, Deus tem nos abençoado muito mais. No residencial feminino, a função vai além da supervisão. É aconselhamento, orientação espiritual e presença constante. O exemplo de quem viveu a missão inspira novas decisões. Eu acredito que um dos maiores benefícios que os nossos alunos, os jovens, eles podem ter através da missão é o convívio com outras pessoas que também têm a missão como seu propósito de vida. Entre eles, missionários como a Eronice, uma vida que inspira os nossos alunos e acaba sendo um espelho de como eles devem viver e dedicar a sua vida, os seus dons, os seus talentos, tudo que eles estão desenvolvendo aqui dentro do nosso colégio para Deus. Alguém preocupada com os jovens, alguém preocupada com a missão do Senhor, alguém preocupada com de desenvolver aquilo da melhor forma possível, de fazer tudo caminhar direitinho. Fico muito feliz de vê-la nesse crescimento, vivendo e vencendo esses 10 anos. O lema Um Ano em Missão, Uma Vida em Missão deixou de ser apenas uma frase, tornou-se experiência real. 10 anos depois, a promessa foi cumprida, mas ao que tudo indica, a história ainda não terminou. E no Nordeste, uma escola de missões tem feito parte da rotina dos alunos do Colégio Residência e APE. Entre o currículo escolar, adolescentes têm aprendido na teoria e na prática como ser um missionário. Essa cena é bem comum de se ver em um colégio de residência. Alunos chegando de malas prontas para passar o ano morando e estudando no mesmo lugar. Mas hoje é diferente. O grupo de alunos se prepara para fazer as malas e sair daqui, em momentos específicos do ano, com o objetivo de cumprir desafios missionários. A Agência de Missões tem cumprido um papel de formação. Eles estão na Agência de Missões sendo preparados e aprendendo sobre culturas,
Eles estão aprendendo na escola de missões sobre como fazer um projeto relevante na comunidade. Eles estão aprendendo sobre como servir a outros. A agência de missões ao longo do ano vai dar ferramentas para eles trabalharem, vai principalmente mostrar para eles como usar o grande mapa da Bíblia para poder entender o porquê fazemos missão e o que estamos fazendo aqui, mas principalmente onde eles vão poder juntar-se aos seus amigos e em companheirismo fazerem aquilo que Jesus pediu. E essas transformações começam com ações próximas, em comunidades vizinhas, em ações de fim de semana, mas já se estendem para o período de férias. E agora, começam a sonhar com voos mais longos, ações que passam pelas mãos de quem tem aprendido dia a dia o que é servir. Eu sempre vivi numa bolha, onde eu achava que os meus problemas eram os maiores problemas do mundo e que as pessoas não se importavam com os meus problemas e que nem eu tinha que me importar com os problemas das pessoas. Que a minha bolha era eu e era isso, era eu. E aí, quando eu comecei a participar da agência de missões, eu percebi que nem tudo é sobre mim. Se eu não tiver coragem de levar às outras pessoas o amor que me transforma, então eu estou falhando como uma cristã, né? E esse entendimento de servir por amor é o que traduz o dia a dia da agência de missões. Por aqui, o preparo é o caminho, e cada ação é um passo na jornada de uma missão para toda a vida. O estudo de língua estrangeira, as ações que eu procuro cada dia mais contribuir com a sociedade, com as pessoas, o que eu posso fazer para ajudar as pessoas ao meu redor. O projeto que mais mexe comigo é quando a gente vai na escola das crianças. A gente chega e a gente faz um corredor para que eles saiam das salas deles e venham para ficar com a gente. A gente canta músicas, a gente conta histórias com fantoches, a gente faz outras encenações e é muito legal. A gente também leva lanches, a gente brinca, a gente visita a sala deles. Você está presente em algo que é tão especial, você está agindo na obra de Deus, você está cumprindo o chamado. Significa você estar realmente cumprindo a missão, cumprindo aquilo que Deus pediu, que Deus mandou. E Deus está levantando uma geração de missionários maduros que entendam duas coisas: a urgência do que nós fazemos, com o intuito de alcançar outros por reino de Deus, porque Cristo está voltando, e compaixão. Nós queremos levar nossos alunos a terem experiências transculturais. E o próximo passo já começou. Esse ano já vamos para a Bolívia e vamos para o Egito. E que cada escola adventista tem esse mesmo objetivo no coração: preparar seus meninos e meninas para servirem o mundo inteiro. O projeto Vida por Vidas mobilizou voluntários em Santarém, no oeste do Pará, para incentivar a doação de sangue. A campanha chama atenção também pela história de superação de uma das organizadoras, que encontrou na solidariedade uma forma de ressignificar uma data marcante na vida dela. O projeto Vida por Vidas incentiva a doação voluntária de sangue e mobiliza pessoas dispostas a ajudar quem precisa. Nessa campanha, em Santarém, no oeste do Pará, a expectativa é reunir cerca de 100 doadores. Uma atitude simples, mas que pode representar esperança para pacientes que aguardam atendimento em hospitais e centros de saúde. Eu já dou há mais de 5 anos, nesse projeto, então hoje não poderia ser diferente. Além de ajudar a salvar outras pessoas, hoje é um dia muito significativo, né? Por ser o Dia Internacional da Mulher, eu acho que nada mais justo do que tirar esse dia para servir não só outras mulheres, ajudar a salvar outras mulheres, mas também servir a sociedade em geral. E como Ministério da Mulher, nós estamos aqui hoje participando do projeto, doando sangue, eu e toda a família, para que possamos juntos avançar. Mas por trás dessa mobilização existe uma história marcada pela superação. A organizadora da campanha, Jane Escosso, perdeu um marido em um acidente justamente no dia 8 de março. A dor a levou a enfrentar uma depressão profunda. O caminho para recomeçar veio através do esporte e da busca por um novo propósito. É sair da morte para a vida, da tristeza para a alegria. O Hemopa nos procurou, né? Para a honra e glória de Deus, o Vida por Vida da Igreja Adventista é a maior campanha aqui em Santarém. E o Hemopa, pela falta que estava de sangue, nos procurou. E Deus disse assim: vai, filho, vai, filha, vai que vai dar certo. E Deus está dando certo. O projeto Vida por Vidas completa 21 anos incentivando a doação voluntária de sangue. Em Santarém, há 15 anos a iniciativa conta com o trabalho e a dedicação de Jane Escócio. Ao longo desse tempo, a campanha liderada por ela se tornou um exemplo de solidariedade, uma forma de transformar o luto em vida. E essas parcerias, elas são de suma importância,
uma vez que para a gente manter o nosso estoque, a gente precisa de doadores. E esses doadores, eles vêm até nós através desses parceiros. A doação de sangue é um ato simples, mas capaz de mudar destinos. E para Jane, escolher o dia 8 de março para mobilizar essa campanha é uma forma de ressignificar a dor, transformando uma lembrança difícil em esperança para muitas pessoas. Hoje é um dia especial, é um dia de superação, é um dia de decisões, é um dia onde quem vem aqui doar sangue doa vida para outras pessoas. Isso é maravilhoso. E o nosso convite é que, se você não veio, que você venha também participar e doar um pouco de si para ajudar outras pessoas a viver. E aí, você já mandou a sua boa notícia pra gente? Ainda dá tempo, viu? Manda no nosso WhatsApp, no WhatsApp do Revista Novo Tempo, que é o 12 98135 2908. Está aqui na tela para você copiar aí e gravar no seu celular, tá bom? Vamos ver agora o que já chegou por aqui. Aninha Com, de Joinville, Santa Catarina. Oi, Darcy, boa noite. Olha que delícia, nosso sábado começou por aqui. Feliz sábado para vocês. Que delícia mesmo, deu água na boca, viu? Um beijo para vocês aí, tudo de bom. Arthur Oliveira, de Jacareí, São Paulo, olha só, daqui da nossa terra. Oi, Darcy, feliz sábado. Acabei de me mudar para Jacareí e quero te mandar um abraço. Estou assistindo ao programa ao vivo e estou adorando. Que legal, seja muito bem-vindo, viu? Aqui é uma terra boa porque tem a Novo Tempo, é claro, viu? Um beijo para você. Adelita, Adel, de Jundiaí, São Paulo. Boa noite, Revista Novo Tempo. Que Deus continue usando vocês como canal de boas notícias. Darcy, sua linda, vem ver. Manda um abraço para a irmã Marlene. Um abraço para a irmã Marlene e para você, Del, querida, linda. A seguir, no Missão 360, você vai conhecer a história de como Deus salvou a vida de um voluntário adventista na selva peruana. Você também vai saber os detalhes do nosso podcast, o podcast Hope Hour, que tem entrevistados de luxo esta semana, viu? E ainda hoje, mulheres produzem 700 almofadas para pacientes oncológicas no Rio de Janeiro. E intervalo rapidinho e já voltamos com mais boas notícias para você. Já de volta com Revista Novo Tempo e no Missão 360 de hoje, seguimos com a nossa série especial de testemunhos inspiradores vivenciados na selva peruana. Hoje, o pastor e piloto de avião Eben Espinosa vai nos contar como Deus salvou a sua vida durante um voo missionário. Vamos ver? Na aviação, cada detalhe importa, ainda mais quando o destino é a selva, onde os imprevistos fazem parte do caminho. E foi justamente em um desses dias, em que nada saiu como planejado, que o pastor Eben, o diretor do Peru Project, viveu uma experiência que marcou a sua vida. Meu nome é Ebenezer, sou missionário, piloto missionário aqui na selva do Peru e gostaria de compartilhar um dos testemunhos. Entre tantos que Deus nos tem concedido aqui, o trabalho que realizamos na selva, em grande parte, é um trabalho de alto risco, no sentido de que nós expomos a muitas variáveis. Temos aviões pequenos, um pouco antigos, cuidamos da manutenção da melhor forma possível, mas o clima, os lugares onde pousamos, as pistas em más condições, a qualquer momento algo pode quebrar, algo pode ser danificado. Ou seja, essa é uma profissão com riscos reais. Por isso, na época que o Eben estava realizando os treinamentos para pilotar, os seus professores, sabendo que ele era pastor, buscavam ter a certeza que o Eben tratava a aviação como uma ciência. Afinal, um pequeno erro poderia ser fatal. Na aviação não há espaço para fé, não há espaço para o espero. A esperança não existe na aviação. Eu não posso dizer, bom, espero que o clima melhore, vou assim mesmo. Não, você precisa saber que está bom. Ou, espero que isso que está com problema não falhe. Não, tem que estar funcionando. Então, na aviação, mesmo trabalhando sempre com margens de segurança, 1 mais 1 é 2. Não importa quanta fé eu tenha. Ou seja, com essa quantidade de combustível, eu chego a tal lugar. Não posso orar de forma errada e dizer, por favor, não tenho combustível suficiente, mas me ajuda a chegar. Não. Eu preciso respeitar os limites da aviação. Sendo assim, quando o pastor voa para as comunidades, ele sempre leva uma reserva de combustível. Afinal, imprevistos podem acontecer. Certa vez,
indo para uma comunidade que ficava a cerca de 1 hora e 10 minutos de voo na ida e o mesmo tempo na volta, eu levava a esposa de um soldado que morava naquela comunidade. E também vinha um coronel de lá, um chefe do exército. E durante o trajeto, com o combustível que sempre levamos, tivemos algumas tempestades no caminho que nos obrigaram a desviar um pouco. Subir um pouco mais, enfrentar algumas turbulências mais fortes que outras. E à medida que avançávamos, atrás de nós o tempo ia se fechando cada vez mais. E a chuva não parava, tanto é que o pastor teve que pousar com a pista molhada mesmo. Apesar da dificuldade, ele conseguiu aterrissar em segurança. Depois de pousar, esperamos a chuva passar, o sol saiu, as nuvens se dissiparam e então conferimos o combustível para nos prepararmos para retornar. Só que aí tem um problema. Na comunidade onde o pastor estava, não tinha nenhum sinal. Então ele não conseguiu se comunicar para saber como poderia ser o trajeto de volta. Mas ele decidiu retornar. Ao retornar, avançamos cerca de 60 milhas náuticas e já estávamos quase na metade do trajeto quando uma muralha de nuvens começou a aparecer à distância. Já não havia como voltar, não podíamos retornar, então a única opção era seguir em frente. E o jeito foi ir desviando e também enfrentando as nuvens carregadas. Mas aí tem um detalhe: se o nível de combustível já estava baixo na ida, imagina agora na volta. Eu cheguei a sentir que não conseguiríamos sair daquela situação, mas graças a Deus o avião suportou tudo. Depois de avançar mais um pouco, estávamos cerca de 40 milhas de Pucallpa. A tempestade terminou, saímos do outro lado. Era como se o avião tivesse sido cuspido para fora da tempestade. Havia paz e tranquilidade. Graças a Deus, tudo tinha ficado para trás. Estávamos do outro lado. E calculando o tempo que passou na tempestade, o pastor percebeu que a gasolina não seria suficiente para chegar em Pucallpa. Nesse momento, o pensamento do pastor foi: onde vou precisar pousar o avião ou onde devo fazê-lo cair? Então pensei, Deus queira que sobrevivamos e que o avião não seja danificado. Mantivemos altitude e o tempo todo eu olhava para frente, tentando encontrar algum lugar possível. Avançávamos, passava um, aparecia outro. Chegamos perto de Pucallpa, 20 milhas, 10 milhas. Nessas 10 milhas, o motor já deveria ter apagado. Eu escutava atentamente o motor, esperando o momento em que começasse a falhar. Mas, graças a Deus, a cidade se aproximava cada vez mais. Eu não descia, mantinha a altitude. O motor não apagava. Continuava funcionando até chegarmos a uma distância em que já podíamos ver a base do nosso aeroporto. Depois que passou esse momento de muita tensão, o pastor não parava de se perguntar por que ele conseguiu chegar em segurança, mesmo com, teoricamente, combustível faltando. Então eu disse, Royce, tira a gasolina. Quanto combustível tem? Royce veio, abriu uma asa, destampou, nem precisava fazer isso. Eu só queria saber quanto havia, porque matematicamente não fechava a conta. Ele tirou o tampão de uma asa e não tinha nada, estava seca. Tirou da outra e saiu uma quantidade pequena, cerca de 1 litro, o equivalente a uns 3 minutos a mais de voo. E aí o pastor explicou para essa pessoa tudo o que aconteceu naquele dia. Foi nesse momento que o Eben entendeu o que realmente aconteceu. Então havia um amigo que estava no hangar, um amigo conhecido do ministério, que tem uma empresa aérea em Iquitos. Ele ouviu o que Royce estava dizendo e deu uma risada alegre. Rindo, ele disse para Royce, está vendo? Eu te disse. E então, o que tinha acontecido, e que eu não sabia, foi que quando pedi a Royce para preparar o avião, pedi que colocasse 40 galões de combustível. Royce estava fazendo isso quando o nosso amigo Percy veio ajudar. Ele enchia o balde para que Royce colocasse o combustível. Quando Royce terminou de medir que havia 40 galões, disse que não precisava de mais. Então Percy disse, coloca isso aqui também. Já tinha enchido o balde. Disse, coloca, o pastor não vai perceber. Royce respondeu, não, ele me pediu só 40. E Percy disse, silêncio, coloca, ele não vai perceber. E assim colocaram mais um balde com cerca de 5 galões de combustível, que foram exatamente os galões que me permitiram chegar até aqui.
Ouvindo isso, o pastor não teve dúvidas que Deus usou seu amigo de forma indireta para que ele e o avião missionário tivessem sido preservados naquele dia. Sem dúvida, fizemos todas as precauções, todas as medidas possíveis, mas existem certas variáveis que fogem do nosso controle. E é tão bonito poder ver a mão de Deus agir justamente nessa parte em que eu já não posso fazer mais nada. Eu tomo minhas medidas, meus cuidados, mas Ele sempre provê. É realmente uma bênção poder ver a mão de Deus nos protegendo de tantos perigos. Esse é apenas um exemplo, mas houve outras situações de perigo, adversidade e dificuldade. Ainda assim, nossa vida está em Suas mãos. É uma das mais extraordinárias advertências que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. O apóstolo João relata o seguinte no livro do Apocalipse. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz, temei a Deus e dai-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Essa é a primeira advertência de uma série de 3 mensagens conhecida como a tríplice mensagem angélica de Apocalipse 14. E foi através da compreensão desse tão importante texto que o movimento adventista do século XIX tornou-se uma igreja com uma missão, a missão de proclamar a maravilhosa boa nova do breve retorno de Jesus Cristo, dentro do contexto de obediência aos seus mandamentos, incluindo a guarda do sábado, conforme o 4º mandamento da lei de Deus. A proclamação do Evangelho Eterno de Apocalipse 14 é um chamado a que voltemos aos valores bíblicos proclamados desde o início da existência humana até o fim da história como hoje a conhecemos. Nessa compreensão vem a esperança que move o nosso coração. Os pioneiros do movimento adventista eram movidos pela paixão de proclamar essa esperança. E a mesma paixão, desde 1874, quando John Andrews foi enviado oficialmente pela igreja como o primeiro missionário à Europa, ela permanece até os nossos dias. A mesma paixão que mantém acesa a chama da missão. Em quase 150 anos de envolvimento direto na missão, milhares de missionários, homens e mulheres, jovens e crianças já deixaram o conforto da sua terra natal para servir a Deus nos mais remotos lugares em todos os continentes. Esse forte testemunho e dedicação hoje se sobressai como um verdadeiro monumento de sucesso e dedicação à comissão dada a cada um de nós como seguidores de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, vão e façam discípulos de todas as nações. Mas e hoje? Embora a igreja tenha experimentado um tremendo crescimento desde o seu início, atualmente chegando a mais de 22 milhões de membros em todas as partes do mundo, hoje ainda nós temos muitos desafios de missão diante de nós. A mensagem do advento de Jesus Cristo ela tem sido compartilhada através da internet, da televisão, do rádio, através de evangelismo público de massa. Mesmo embora cada um desses métodos sejam atuais e importantíssimos na proclamação do Evangelho Eterno, nenhum deles tem a eficácia e o poder do toque pessoal, do contato amigo com um outro ser humano. Por essa razão, a realidade é que a missão adventista continua viva e constantemente avançando. A cada ano, novos missionários são preparados e enviados em diferentes funções através do mundo. E esses missionários eles apresentam o amor de Deus em várias e diferentes maneiras, como através da educação, o cuidado médico, estudos bíblicos, a alfabetização, o desenvolvimento e apoio social, o plantio de igrejas e o desenvolvimento de liderança a nível local. Enquanto houver uma única pessoa que não conheça o amor de Deus, será necessário o envio de missionários que possam construir essa ponte de comunicação no intuito de levar a mensagem de esperança a cada pessoa. Quando seguimos a orientação e o exemplo de Jesus Cristo, nós traremos a restauração física e espiritual a este planeta. Nós devemos sempre estar preparados para tratar cada ser humano com respeito, com caridade cristã, mesmo quando pensam de maneira diferente das nossas convicções. Nós temos o privilégio e a obrigação de compartilhar o amor de Cristo. E isso deve ser feito com cuidado, com inteligência e sensibilidade cultural. Nunca se esqueça, pessoas em todo o mundo têm hoje se tornado novas criaturas através do poder de Jesus Cristo. Somente Ele tem o poder de libertar o coração humano de seus temores. Somente Ele pode conseguir uma nova razão de viver àquele que se sente perdido. Somente Ele
muda a maneira através da qual nós tratamos uns aos outros. Somente Ele traz alegria plena ao nosso coração. E foi Ele que prometeu literalmente retornar ao nosso planeta para restaurá-lo e iniciar de maneira concreta e por toda a eternidade uma nova fase do seu reino. Então, por que não viver compartilhando Jesus Cristo e o seu amor por nós? Junte-se ao exército de pessoas, através da intercessão ou de maneira direta como missionário, que de uma forma ou outra estão constantemente compartilhando essa bendita e maravilhosa esperança. Vamos agora para o nosso podcast Hope Hour, porque tem novidades e muito conteúdo bom para você assistir, viu? Mas quem vai contar todos os detalhes é o próprio apresentador, o Wagner Cantori. Feliz sábado, Wagner, é com você. Oi, Darcy, feliz sábado para você aí que está acompanhando Revista Novo Tempo. Eu tô aqui direto do estúdio do Hope Hour para te convidar para estar comigo e acompanhar o episódio dessa semana onde a gente falou ainda sobre casamento, falamos sobre marcas, coisas muito interessantes. A doutora Wélida Dancini esteve aqui junto comigo, pastor Edinaldo também. Acompanhe um pouquinho de como foi a nossa conversa. Eu não mudo, eu não quero mudar. Ah, doutora, mas assim é que eu amo tanto. Eu entrego tudo pro meu marido, pros meus filhos. Eu não tenho tempo para mim. Eu falo, isso não é amor. Então ela está produzindo um ambiente, às vezes, tóxico, e o resultado que se espera dela não vai acontecer a médio e longo prazo. Família disfuncional é um grande problema. Se ela é disfuncional, ela não está servindo para esse propósito. A doutora Wélida Dancini é casada há 29 anos com o pastor e também psicólogo Edinaldo Juarez. Wélida é doutora em psicologia e atua na área há 27 anos. Escritora de 18 livros lançados e, em 2024, se tornou apresentadora do programa de televisão A Mensagem por Elas. Já o pastor Edinaldo, seu parceiro, também escreveu um livro e atua há 31 anos no Ministério Pastoral. Há 5 anos, também iniciou sua carreira como psicólogo. Imperdível, tá ou não tá? Então, olha, você pode ir lá no YouTube acompanhar a gente, né? O nosso canal do YouTube é Hope Hour NT. Também estamos no Instagram, lá você vê melhores momentos das conversas que acontecem aqui. Tem a nossa agenda de convidados para você já se preparar, é o @HopeHourNT. E também em todas as plataformas de áudio, a gente está lá, você pode encontrar a gente e acompanhar os nossos episódios. Estou te esperando, tá? Toda semana tem um episódio novo. Darcy, um abraço para você, feliz sábado e até a semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço para você também, Wagner. Um feliz sábado para você e toda a família. Bora ver as mensagens que chegaram aqui no WhatsApp do Revista Novo Tempo? A gente sempre compartilha com você as boas notícias e abre espaço também para as suas, viu? Vem para a tela comigo. Margarida Lacol, de Vargem, São Paulo. Oi, Darcy, boa noite. Sou super fã do seu programa. Que legal. Estou muito feliz porque minha filha Miriam vai dormir aqui comigo hoje. Olha só. Deus abençoe você e o Revista Novo Tempo. Abraço. E abençoe você e sua filha também. Que momento gostoso, né? Um abraço para vocês. Gente, no próximo bloco, eu vou receber no estúdio Pedro Farias para o nosso Giro Internacional de Notícias, tá bom? E tem mais. Jovens adventistas de Pernambuco realizaram uma ação em favor da saúde da comunidade. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Eu volto bem rapidinho. No Giro Internacional de hoje, a gente vai passar por diferentes partes do mundo para acompanhar histórias de ajuda humanitária, de proteção às crianças e iniciativas que levam esperança para comunidades. Quem traz os detalhes para a gente é sempre ele, Pedro Farias, que já está aqui comigo. Feliz sábado, Pedro. Feliz sábado, Darcy. Um privilégio estar aqui com você mais um sábado. Como você falou aqui agora há pouco, a gente traz de tudo no giro, de tudo que a igreja está fazendo no mundo, iniciativas. A igreja em ação. A igreja em ação. E quem estava em ação nessa semana, forte no Brasil e no mundo também, é a ADRA. Eu quero aproveitar e conversar com você de casa. Feliz sábado para você, que Deus te abençoe. Seja bem-vindo ao Giro Internacional. Eu quero começar falando um pouco da ADRA. Vamos começar pelo Oriente Médio, onde a tensão aumenta cada vez por lá. Você, com certeza, já está acompanhando alguma notícia por lá, na internet. A gente fala muito do Oriente Médio aqui no Revista também. A Novo Tempo fez um especial sobre a guerra na semana passada. E a ADRA, que é o braço humanitário da Igreja Adventista do Sétimo Dia,
faz um apelo global por oração e solidariedade. Esse apelo se estende a você também. Ore pelo Oriente Médio. Você vai ver agora uma imagem que vai apenas ilustrar o que está acontecendo por lá. Olha o estrago que a guerra está causando na vida das pessoas. Isso é só uma pequena imagem, uma gota de destruição que a guerra está causando por lá. Só que nesse exato momento, a ADRA está articulando ações para alcançar pessoas deslocadas ou em situação de vulnerabilidade por conta da guerra lá no Oriente Médio. Equipes estão levando ajuda sempre na medida do possível com segurança e no Líbano, por exemplo, as famílias afetadas estão já recebendo água potável, produtos de higiene e itens essenciais para a sobrevivência. Lá no Líbano, gente, são 700 mil pessoas deslocadas pela guerra. No Irã, são mais de 3 milhões deslocados. O foco nesse momento é ajudar crianças, é ajudar idosos, pessoas com pouco recurso e a ADRA está fazendo isso com muito empenho. O diretor da ADRA para aquela região, no Oriente Médio, Denis Baratov, ele disse que é um momento muito desafiador e pediu que o mundo todo, incluindo o Brasil, se lembre das famílias que buscam segurança por lá, das crianças que sonham com a paz, comunidades que estão perdendo tudo. Nas suas orações, nas nossas aqui, vamos lembrar sempre do Oriente Médio, Darcy. Sem dúvida, sem dúvida. Uma situação muito difícil, né, gente? E é importante ver esses esforços de ajuda humanitária acontecendo e também as orações de todos nós. Sem dúvida, Darcy. E graças a Deus, ainda bem, existe ajuda humanitária nesses lugares, nesse momento, e a ajuda lá é urgente. Precisamos proteger pessoas e, com certeza, também o futuro das crianças, até porque sem crianças não há futuro. Não é isso? Exatamente. E falando um pouco em crianças, a gente está falando aqui de futuro, né? Existe uma ação, Darcy, que aconteceu lá no Equador, queria compartilhar com você de casa. Essa aconteceu na Colômbia e tem a ver com crianças. Essa iniciativa reuniu pessoas em defesa das crianças. Lá em Medellín, na Colômbia, a Rádio Mundial Adventista foi destaque durante o Dia das Mãos Vermelhas, uma data internacional que alerta sobre o recrutamento de crianças e adolescentes por grupos armados. Até porque o lugar de criança é na escola. A criança tem que brincar, se divertir, estudar. E essa data, ela combate esse tipo de aliciamento das crianças. O evento aconteceu no Parque de las Bandeiras. Reuniu cerca de 2.000 pessoas. Autoridades civis estavam por lá, militares, escolas, organizações sociais, famílias. E onde é que entra a Rádio Mundial Adventista nesse momento? Ela foi convidada oficialmente pela Mesa Regional da cidade de Direitos Humanos para ajudar na coordenação do evento. Olha que privilégio! No início do dia, a rádio montou uma tenda na região, instalou equipamento de transmissão, distribuiu águas com livros, palavras de esperança de Ellen White, não perdeu tempo para poder evangelizar aquelas pessoas. E o programa municipal Parceiros também ajudou a Rádio Mundial ali, ajudou mais de 1.500 jovens em situação de risco, com apoio psicossocial, reforço escolar, treinamento em artes e habilidades profissionais. E você pode ver um pouco aí do que aconteceu desse evento. Militares na rua, uma situação bem de conscientização ao combate de crianças que são aliciadas por grupos armados. A Rádio Mundial Adventista é um canal que leva mensagens de esperança até regiões remotas do país, onde outros veículos não chegam. A rádio e a comunicação adventista conseguem chegar por lá. Hoje, na Colômbia, ela opera 5 estações de rádio e também um aplicativo digital que leva conteúdo educativo para o país e para o mundo. Ou seja, é a Rádio Adventista fazendo o seu trabalho, né? Muito bem feito. Muito bom, Pedro. Assim, gente, a comunicação sendo usada para proteger e orientar as novas gerações, isso é muito legal. Muito legal. E falando de crianças também, proteger novas gerações, Darcy, o futuro delas também... Existe uma preocupação muito forte lá no Equador. Agora vem a notícia lá do Equador. Lá aconteceu uma ação de esperança para pequenos, para crianças, para meninos, para meninas. E foi uma ação muito bonita. 200 crianças receberam no Equador um presente muito especial. Que presente foi esse? Que será? 234 Bíblias animadas. Olha que saudade daquele tempo, né? Que a gente pegava aquela Bíblia ilustrada, né? Para poder ver as Eu figurinhas. ainda tenho a do João Vitor, a primeira Bíblia dele. Sério, eu tenho a minha também. E dá uma saudade, né, Darcy? E é muito legal ver que essa ação, ela de fato faz diferença na vida das crianças. Os alunos da Fundação Crianças com Futuro ganharam as Bíblias e quem deu essas Bíblias foi o Serviço Educacional lá em Saúde, em parceria com o Ministério de Publicações da Igreja Adventista. A entrega aconteceu durante o programa especial lá na escola,
com a presença de professores, pais, alunos, líderes religiosos, e a gente consegue perceber que cada Bíblia entregue é uma ferramenta para o desenvolvimento espiritual das crianças. Não é só simplesmente figurinha, nada disso. Cada Bíblia dessa, ilustrada, também ajuda a fortalecer a vida espiritual e o futuro das crianças, né? Até porque a Bíblia mesmo fala, ensina a criança no caminho que deve andar, quando tiver grande, for grande, não vai se desviará. Pois é, Darcy, com essa notícia eu fico por aqui. Feliz sábado para você, que Deus te abençoe muito. Até a próxima semana, no próximo Giro Internacional. Tchau, tchau. Deus te abençoe. Darcy, Obrigada, querido. É isso. Agora uma pergunta para você aí de casa. Olha para mim aqui. Você já pensou no poder de um reencontro? Às vezes basta um convite, uma visita ou até uma música na porta de casa para reacender algo que parecia esquecido, não é mesmo? No sul de Rondônia, um movimento missionário tem proporcionado exatamente isso. Histórias de pessoas que decidiram recomeçar a caminhada com Deus. O Evangelismo Reencontro é um projeto missionário da Igreja Adventista e no sul de Rondônia a iniciativa aconteceu logo no início de 2026. Cada igreja se mobilizou para preparar uma programação cativante para pessoas que um dia já fizeram parte da igreja. A programação foi super especial, com visitas, serenatas e convites especiais para um fim de semana pensado especialmente nessas pessoas. Como resultado desse movimento realizado por pastores e membros, diversas pessoas decidiram recomeçar na vida espiritual. Entre elas, Wesley, que nasceu em um lar adventista, mas acabou se afastando dos caminhos que conheceu na infância. Cerca de um mês antes do projeto, ele voltou a frequentar os cultos e foi então que um acidente inesperado aconteceu. Eu mexendo com a arma lá em casa, entendeu? Ela disparou na minha barriga, aí nesse trajetório, quando ela disparou, eu achava que eu ia morrer, entendeu? A única coisa que eu sabia pedir era perdão para Deus, porque meu medo é de perder minha salvação. Mesmo após levar 27 pontos e ainda com a bala alojada em seu corpo, nada impediu Wesley de tomar a sua decisão. E para sua surpresa, sua mãe, que também estava afastada, decidiu seguir o mesmo caminho. O inimigo, ele tentou me atrapalhar, mas como Deus é muito poderoso e mais forte, poupou minha vida. Aí eu só tenho a agradecer a Deus, eu devo a minha vida para Deus hoje. O jovem também destacou um ponto crucial para sua decisão: o acolhimento. Antes e principalmente após o acidente, entre orações e visitas, ele sentiu o apoio dos membros. Quando a gente pensa no reencontro, nós temos que pensar não em um programa, e sim um processo de pertencimento. Porque as pessoas não estão procurando mais um evento, as pessoas estão procurando uma conexão com Deus, ou reconexão com Deus e também com as pessoas. Inicialmente, apenas 2 batismos estavam programados, mas somente em Ji-Paraná, mais de 10 pessoas decidiram se batizar. Resultados que refletem o propósito do projeto, como explica o pastor Jefferson Antunes. O objetivo dessa programação é convidar as pessoas que um dia já fizeram parte da nossa igreja. Muitos deles já estiveram sentados no banco e alguns deles até lideraram a igreja em algum momento, mas pelas circunstâncias da vida, essas pessoas se afastaram. Mas hoje nós estamos convidando para que elas possam voltar, não apenas para uma vida na igreja, mas para uma convivência ao lado do Senhor Jesus. Agora, gente, olha só. Vários estudos pelo mundo comprovam que os jovens exercem um poder de influência na vida das pessoas. No Agreste de Pernambuco, os alunos dos colégios adventistas das cidades de Caruaru e Belo Jardim fizeram um movimento em uma praça da cidade. Dessa vez, para influenciar toda a comunidade com os cuidados com a saúde. Vamos ver? A pracinha da cidade se transformou num consultório a céu aberto. Os alunos adventistas dos colégios de Caruaru e Belo Jardim montaram uma feira de saúde, promovendo à comunidade a oportunidade de aferir a pressão arterial, fazer o teste de glicemia, receber orientações odontológicas, psicológicas e nutricionais. Esta ação que beneficia a comunidade é em comemoração ao Dia do Aluno Adventista. E o objetivo é trazer para fora da parede do colégio conhecimento, interação e influenciar as pessoas com o estilo de vida saudável adotado pela educação adventista. Quando os nossos alunos saem da escola e vão ao encontro da comunidade, eles encontram a sua identidade missionária. Essa é a razão de ser da existência de uma escola adventista.
E hoje os alunos podem demonstrar publicamente muita coisa que eles aprendem lá na escola e justamente trabalhar com a comunidade e servir ao próximo. Esse é o nosso objetivo. Para o aluno, uma grande responsabilidade, que é ser exemplo não só dentro do colégio. Que a partir do momento que a gente se torna um aluno adventista e também escolhe ser adventista, a gente já começa a ser um exemplo, né, na vida das pessoas. E a partir desses pequenos gestos, né, a gente consegue mostrar para o pessoal que não só o físico da gente importa, mas também o mental e o espiritual, que é para mostrar cada vez o amor de Deus para as outras pessoas. Devemos ser exemplo e luzes para que pessoas que não são da igreja vejam que nós somos diferentes e queiram seguir a esse Jesus que nos faz ser diferentes e mudados por ele. E quando vê a gente assim, jovens, adolescentes, entre ali seus 12, 17, 20 anos ou mais, eles ficam felizes porque vê que, pela graça de Deus, nós somos diferentes, procuramos ser diferentes. Dona Quitéria, comerciante, ficou impactada ao receber a visita dos alunos no estabelecimento dela. Ele pediu para fazer uma oração. E eu falei, meu Deus, é a hora certa. Aí, se você pode ir para a cozinha para orar com todos os colaboradores, se vamos, sim. Um grupo de jovens, aí foram para a cozinha, fizeram a oração, aí convidou todos nós e distribuiu os panfletozinhos. Assim como ela, várias pessoas visitaram os estandes de saúde. Isso é muito bom. Parece que as pessoas vêm entender que a saúde acima de tudo. E assim que eu soube que era aqui na praça, pronto, aproveitei. Eu aproveito sempre essas ações. Os alunos comemoraram o dia com muita alegria. Tua presença, Muito bom, que os nossos jovens sempre sejam esse tipo de influência positiva para a sociedade. Gente, o Dia Internacional da Mulher ganhou um significado especial para mais de 1.000 mulheres adventistas no Rio de Janeiro. Elas uniram fé e solidariedade para confeccionar 700 almofadas do coração para pacientes oncológicas. A Williane Passos traz os detalhes dessa ação do bem para a gente. Cada ponto, cada recorte carrega mais do que técnica, carrega propósito. Eide é uma das centenas de mulheres que neste fim de semana entendeu que pode transformar o seu dom em esperança. Foi um desafio e um agradecimento, e só em saber que 700 pessoas poderiam ser impactadas e que Deus poderia trabalhar e dar essa oportunidade, pelo menos de um pequeno conforto. Eu falei, não, vamos fazer, vamos orar a partir de agora, porque de nós não viemos, se não vier a força do céu. E louvo a Deus, porque conseguimos e Deus teve presente em tudo. A ação faz parte da Convenção do Ministério da Mulher, realizada pela Igreja Adventista para o Centro, Serra e Norte do Rio de Janeiro. A nossa convenção está acontecendo em um final de semana muito especial. Nós estamos celebrando o Dia Internacional da Mulher e o Sábado da Mulher Adventista. Daí que veio o projeto das Almofadas do Coração e foi muito lindo e especial ver as nossas meninas costurando, colocando a espuma, saber que esses corações serão entregues para mulheres que estão em sofrimento, né, passando por um momento difícil. Elas escreveram uma cartinha e eu tenho certeza que essa ação realizada aqui na Associação Rio Fluminense vai ajudar muitas pessoas a sentirem um pouquinho do amor de Jesus por elas. Essa pode parecer uma simples almofada, mas esse coração de tecido tem um propósito muito maior. Aqui, na Convenção do Ministério da Mulher, foram reunidas mais de 1.000 mulheres em 2 cidades e 700 unidades foram produzidas. Cada uma delas leva não só conforto físico, mas a mensagem de que essas mulheres não estão sozinhas. Foi um fim de semana muito especial. Nós temos um projeto especial que é o Ação Mulher e nós juntas, reunidas, louvamos o nome de Deus e saímos ainda mais motivadas à missão. As participantes conheceram histórias reais de quem vive na prática o propósito da missão. O meu foco em trazer para elas era uma motivação para elas cumprirem o chamado, para elas servirem ao Senhor com toda a inteireza do coração, terem empatia, ter o amor, porque isso transforma vidas. A convenção também trouxe para cada mulher a oportunidade de refletir sobre como levar esperança a quem mais precisa. Quando a gente viu ali a imagem do coração, a gente tentou pensar e imaginar como que aquelas mulheres que necessitam, que passam pelo câncer de mama, né, ficam sozinhas e precisam ali de um alento, um conselho, um consolo, um respeito. E fazer aquilo ali, a gente fez justamente pensando nisso, de proporcionar para elas o carinho e a devoção que a gente está tendo aqui, para que elas possam sentir o amor de Deus e o nosso amor por elas também. Que linda ação de empatia, né? Parabéns para as voluntárias.
E olha só que notícia boa para a educação adventista agora, gente. Alunos do Colégio Adventista de Blumenau representaram o Brasil em uma competição internacional de matemática na Tailândia. Eles conquistaram medalhas de ouro, de prata e de bronze, minha gente. A competição foi realizada na cidade de Bangkok e reuniu estudantes do ensino fundamental e médio de diversos países. Por lá, eles realizaram provas de raciocínio lógico e resolução de problemas aritméticos. A participação dos alunos foi resultado de um processo iniciado ainda no ano passado, quando os estudantes do 9º ano ao ensino médio realizaram as provas classificatórias. Os alunos do Colégio Adventista de Blumenau retornaram ao Brasil com uma medalha de ouro, 2 de prata e 3 de bronze, totalizando 6 medalhas internacionais. Muito bacana, né? Que orgulho desses jovens. Fica aqui os nossos parabéns aos estudantes, aos pais também e aos professores que com certeza fizeram toda a diferença nesse resultado. Parabéns, viu? Agora vem para a tela comigo para ver mais mensagens que chegaram no WhatsApp do Revista Novo Tempo. Solta aí. Esther Maria de Guapimirim, Rio de Janeiro. Oi, Darcy. Minha boa notícia é que coloquei esta foto no meu status para divulgar o Pix da ADRA, que tem ajudado muitas famílias. É isso, esse tipo de missão também, viu, Esther? Um abraço para você. Obrigada por entrar conosco aí nesta campanha, viu? Cristiane de Araçatuba, Bahia. Oi, boa noite, Darcy. Quero agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por mim. Mande um abraço para mim e para toda a minha família que está te assistindo. Cristiane, um abraço para você e para toda a sua família, que Deus abençoe. Obrigada pela companhia e pela mensagem também, viu? A seguir você vai ver todos os detalhes do lançamento da mais recente produção da cantora Laura Morena. E a gente mostra também a ação do Núcleo da ADRA no Ceará, que ofereceu serviços gratuitos e acolhimento para mulheres. Eu volto já. Voltamos com a Revista Novo Tempo. Obrigada pela sua companhia. E agora nós vamos falar de música por aqui. A cantora Laura Morena, da gravadora Novo Tempo, acaba de lançar um projeto musical. O álbum e também filme Deserto vai trazer um convite para encarar as próprias dores ao lado de Cristo. Vamos conhecer esse projeto inovador agora na reportagem do Pedro Farias. A dor, a solidão e o sofrimento não escolhem etnia, gênero ou classe social. Em algum momento da vida, todos enfrentam desertos, tempos de luta e provação. Eu percebi que muita gente sofre calada, sozinha, e às vezes não sente que mais gente passa por isso. Então, essa sensação de solidão, ela é desesperadora. Ninguém escolhe passar por um deserto, mas é possível atravessar esse momento com aprendizado e transformação. É com esse propósito que a cantora e compositora Laura Morena acaba de lançar Deserto, seu 4º álbum da carreira. Depois de 6 anos do projeto Haja Luz, gravado em Israel, a artista retorna com um trabalho profundo e autoral. O álbum reúne 9 músicas em uma jornada que fala sobre dor, mas também sobre fé, resiliência e esperança. Na minha experiência, eu achava difícil ouvir música, mesmo as minhas, porque eu não queria ouvir assuntos de vitória, de fé. Tudo isso fazia com que eu sentisse uma culpa. Por que eu estou sofrendo se eu tenho essa fé, se eu acredito nessas coisas? Eu não achava que eu tinha o direito de me sentir dessa maneira. E eu percebi que o Senhor, Ele não impede a gente de sentir o que a gente sente. E eu queria que essas músicas fossem um abraço, fossem um lembrete de que tá tudo bem passar por um deserto, que faz parte da condição humana, mas que Deus está com a gente. Laura conta que durante esse tempo de composição e lançamento do álbum Deserto, seu esposo, o pastor César Gracioto, escreveu 2 livros que complementam seu projeto. A Casa do Pai e Recomeços trazem reflexões de conforto e renascimento em meio aos desertos da vida. São assuntos que dão apoio, que dão alívio para quem talvez esteja passando por uma situação dessa natureza e não saiba onde talvez encontrar alento, conforto, não saiba com quem conversar. Então eu recomendo muito, e quem tiver interesse em ler, que leia, que seja muito abençoado, que traga esse alento. E aí depois ouve as músicas. Nesse meu deserto eu quero te pedir, por
força pra seguir. O diferencial do projeto é o seu formato inovador. Além de um álbum musical, Deserto também foi transformado em filme. Unindo música e audiovisual, a mensagem foi ampliada ainda mais. A direção é do Tuil Costa. Um tema muito atual, um tema que está acontecendo muito hoje em dia, e eu acho que as pessoas vão se identificar muito com isso. Que fala sobre sofrimento e sobre dor, sobre saúde mental, sobre a gente ficar dentro disso, como que a gente sai disso. Um dos grandes desafios é conseguir pegar a emoção que as músicas passam por si só e tentar elevar com o visual. Então, o que você faz para conseguir fazer elas se complementarem e daí sim conseguir passar essa emoção para as pessoas? A arte, durante muito tempo, ela foi muito banalizada e não mais estava alcançando as pessoas. E muitos projetos que são da mesma maneira, que são mais do mesmo, acabam não impactando as pessoas. E para a gente conseguir alcançar as pessoas, temos que fazer algo diferente. Singles, EPs, álbuns, filmes, a gente tem feito de tudo isso. E qualquer projeto que vem de Laura Morena sempre tem um diferencial. Uma noite especial foi preparada na Novo Tempo para receber todos que produziram e apoiaram o projeto Deserto de Laura Morena. A noite foi de homenagens, principalmente para a cantora, que desenvolveu essa obra profunda e necessária para o nosso tempo. Não há classe social que não vá se identificar com esse tema. A relevância em um mundo onde as emoções são realmente o desencadear de tantos problemas, de tantas doenças, esse filme vai mostrar uma Laura que é como nós, que é como qualquer pessoa que vai assistir. Então a nossa expectativa está muito grande com esse projeto, eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas pessoas. O álbum musical Deserto já está nas plataformas digitais. E o filme completo você assiste de graça no YouTube, no canal da gravadora Novo Tempo. Laura deixa uma mensagem para você que acompanha ou deseja acompanhar seu ministério e, dessa vez, passar pelo deserto com Cristo. Apesar de a dor cegar a gente, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e, às vezes, uma dor longa é longa demais. Mas não duvide da fidelidade de Deus. Ele não prometeu que a gente não teria vales, que a gente não teria desertos. Ele prometeu a companhia dele durante esses momentos. E Ele está com você. Então, abra o coração, abra os olhos para entender que a presença de Deus se faz com você e Ele vai caminhar de mãos dadas até esse vale passar, porque Ele não dura para sempre. Tu és fiel, és o mesmo hoje, ontem para sempre. Depois que acabar o Revista, corre lá no YouTube da gravadora Novo Tempo e assiste, que vai valer a pena, viu? Gente, a correria do dia a dia tem reduzido o tempo para reencontros e momentos de convivência. Concorda comigo? Pensando nisso, no norte da Bahia, uma iniciativa promovida pela Igreja Adventista reuniu mulheres em um momento especial de amizade, de encontro com Deus e de fortalecimento de laços. Dedos no teclado, olhos na tela. Agenda repleta de casos para serem analisados. Essa é a rotina semanal da advogada Sandra Medrado, onde o trabalho ocupa boa parte do tempo. Inúmeros são os processos que a gente tem que acompanhar, feedbacks que a gente precisa passar para o cliente. Então, a agenda não é só acompanhar o processo, não é só se manifestar no processo, é também entender, né, a demanda do cliente, realmente encontrar tempo de descanso, tempo para si mesma, é uma escolha, é uma decisão. Conciliar trabalho, descanso e relações nem sempre é simples, mas surgem momentos que convidam a desacelerar, encontrar amigas e compartilhar experiências significativas. Em meio a essa rotina cada vez mais acelerada, iniciativas que motivam encontros e fortalecem vínculos ganham ainda mais espaço. Aqui no norte da Bahia, o Ministério da Mulher da Igreja Adventista promove, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Chá Entre Amigas, um momento pensado exclusivamente para reunir mulheres do Vale de São Francisco em um ambiente acolhedor e cristão. Há algum tempo temos sonhado com a realização deste chá, porque além de ser uma reunião de confraternização, uma reunião de encontros, reencontros, um momento para fortalecimento dos laços
e também um momento em que nós podemos trazer as nossas amigas para conhecer mais de Jesus. Ao longo do encontro, as participantes puderam ouvir a palavra de Deus, participar de momentos de oração e acompanhar palestras que destacaram o valor e a importância da mulher aos olhos de Deus. Muitas dessas amigas eu só consigo encontrá-las nos corredores, nos fóruns, nas delegacias, né, e visitando gabinetes. E isso aqui nos trouxe a oportunidade de estreitar esses laços para podermos dividir um pouco da palavra de Deus, da oração. Mais do que um simples encontro, o chá entre amigas se tornou um espaço de acolhimento, diálogo e comunhão, uma iniciativa que reforça a importância de cultivar relacionamentos e construir comunidade. E no Dia Internacional da Mulher, uma ação especial na cidade de Caucaia, no Ceará, chamou a atenção para o cuidado, a escuta e a valorização feminina. Mulheres vivenciaram um dia de serviços gratuitos com atendimentos de saúde, orientação jurídica e momentos de acolhimento. A iniciativa foi promovida pelo núcleo da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais no estado. Um olhar para a autoestima, para a saúde e, acima de tudo, um momento para ser ouvida e acolhida. Foi assim que começou o Dia Internacional da Mulher para a Jaiane, que se divide entre as funções de motorista de aplicativo, artesã e mãe. Geralmente não tenho tempo para nada. E essa ação do Núcleo Mulher é perfeita para a gente que às vezes também não tem tantas condições financeiras, vem tudo gratuito. É maravilhoso, até lanchinho deram, mulher. É incrível. Assim como Jaiane, outras mulheres participaram da ação promovida pelo núcleo da Agência Adventista de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais no Ceará. Em um dia que é marcado por homenagens, os voluntários do Núcleo da ADRA decidiram transformar a celebração do Dia Internacional da Mulher em cuidado real. Aqui a ação reforça o respeito, o acolhimento e os direitos das mulheres. O foco principal da ação é um dos braços da ADRA, que é a valorização da mulher. Então hoje nós trouxemos aqui serviços para valorizar a mulher. Colocamos aqui a questão de corte de cabelo, massagem, limpeza de pele, manicure, também tivemos oftalmologia, um serviço completo para as mulheres que merecem nesse dia tão especial. A iniciativa também ofereceu orientação jurídica, rodas de conversa e atendimento psicológico, criando um espaço de apoio e escuta. Há uma dificuldade, também para nós mulheres em se cuidar e é uma oportunidade muito boa e gostei muito. Todos os serviços me interessaram. Eu hoje vou sair daqui renovada, satisfeita, com os serviços. Estou muito agradecida também pela oportunidade. Se eu pudesse resumir hoje, eu ia dizer que foi perfeito. Me sinto hoje renovada, uma nova mulher. Vou começar a semana incrível, me sentindo ótima, bem comigo mesmo. Que legal, que linda. Agora, quando o conhecimento sai da sala de aula e encontra a realidade, o dia a dia, a formação ganha um novo significado, não é mesmo? Foi com esse propósito que o UNASP realizou mais uma edição do projeto Médicos em Missão. Estudantes de medicina e médicos voluntários participaram no dia 28 de fevereiro da primeira edição do ano do projeto Médicos em Missão em Hortolândia. A iniciativa é promovida pela Faculdade Adventista de Ciências Médicas em parceria com a Prefeitura e com o apoio da Associação de Médicos Adventistas. Realizada no último sábado de cada mês, a ação acontece na Unidade Básica de Saúde do Jardim Santa Clara do Lago. O projeto é dividido em duas frentes. Dentro da unidade, médicos e estudantes acompanham consultas previamente agendadas pela própria UBS em áreas como pediatria, cardiologia, psiquiatria e clínica médica. Na área externa, a população participa da Feira de Saúde, uma ação educativa voltada à prevenção. Nessa edição, 80 estudantes e 10 médicos participaram da ação, contribuindo para a realização de aproximadamente 65 atendimentos no consultório. A iniciativa fortalece o atendimento à comunidade e contribui para o cuidado com a saúde da população, especialmente de quem depende da rede pública. Para os estudantes, a experiência também representa um avanço na formação. Eles acompanham atendimentos reais sob supervisão e têm contato direto com a realidade do sistema público de saúde. Eu achei isso tudo muito importante para o município, para a cidade, que as pessoas precisam desse tipo de recurso, Isso é muito importante num sábado. Os alunos estão tudo aqui trabalhando, admiro muito todo esse trabalho deles.
A maior oportunidade está sendo a questão de missão, porque estamos acompanhando a comunidade, aprendendo não só a parte técnica, mas também a termos uma atenção especial para com a outra pessoa. Está sendo uma grande oportunidade. O projeto faz parte de uma iniciativa contínua do curso de medicina. Ao longo do ano, novas edições devem ampliar o número de atendimentos e levar assistência médica a diferentes regiões do município. O projeto Médicos em Missão tem como objetivo principal fazer com que os nossos alunos comecem a atender o próximo, as pessoas, enquanto são usadas por Deus para transformarem pessoas, eles também são transformados. Nós vamos agora para a cidade de Coari, no interior do Amazonas, para conhecer a Maria Heloíse. Com apenas 14 anos, ela aceitou o desafio de ser uma missionária. Além de ter que deixar a sua cidade natal, ela enfrentou um outro desafio, gente. Ela nunca tinha falado de Jesus para ninguém até aquele momento. Mas Deus mostrou o seu poder e usou essa jovem para a pregação do Evangelho. Olha só essa história de missão. Conheci a igreja através da minha mãe. Ela começou a ter estudos bíblicos e eu acompanhava ela. Eu comecei a participar do clube, eu me batizei e comecei a participar de alguns projetos da igreja. Eu vim de Barcelos para Coari para tentar uma situação financeira melhor por conta do emprego aqui. Aí eu tive que deixar ela para me vir, para me conhecer, aí depois eu poder trazer ela para cá, quando tivesse já com uma casa. E ela também estava no período de ano letivo, aí ela teve que ficar lá. Eu falava para minha mãe, vamos voltar para Barcelos de novo. Eu não queria vir para cá. Certo dia eu estava na escola, o meu professor de inglês e português entrou na sala e ele estava com uma camisa que tinha um símbolo que eu já conhecia, que era o símbolo dos desbravadores. Ela chegou até mim, o senhor é desbravador, professor? Eu respondi a ela, eu disse, eu sou diretor de um clube de desbravador aqui em Coari, sou diretor do Clube Tesouros do Rei. E isso me deixou muito feliz também, porque seria uma oportunidade de entrar para um clube e participar mais uma vez. Ei, mãe, ele me chamou para ser desbravadora, a senhora deixa? Aí eu disse, eu deixo. Então ele veio aqui conversar com a senhora. E em seguida a gente já foi até a casa da mãe dela ali, fizemos ali o primeiro contato com a família. Fui recebida muito bem, conversaram comigo, algumas meninas de outras unidades. Aprendi bastante coisa no decorrer deste ano. Por ser capitã, eu aprendi como liderar e foi uma experiência ótima. Num certo dia, no mês de março, fui convidada para um treinamento que esse treinamento preparava as pessoas para a Semana Santa, para evangelizar. Eu me senti chamada e o apelo era para quem quisesse, para quem aceitasse levar pelo menos uma pessoa ao batismo na Semana Santa. Eu nunca tinha dado estudos bíblicos, nunca na minha vida. E eu sempre lembro de uma frase, tudo tem sua primeira vez, né? Deus, Ele não me trouxe até aqui por acaso. Ele me trouxe aqui porque Ele queria que eu estivesse aqui para alcançar pessoas, para Jesus. Os dons que eu descobri, né, é pregar, cantar, eu gosto de recepcionar bem as pessoas, apesar de eu ser tímida, e também gosto de liderar, eu lidero a minha unidade. E se Ele concedeu esses dons para mim, é para mim usar na obra dEle, é para mim levar as outras pessoas também. E ela chegou em casa e ela disse, mãe, eu vou começar a dar estudo bíblico. Aí eu disse, minha filha, que bom, né? Você vai dar estudo bíblico? Eu posso dar estudo bíblico depois da escola aqui em casa? Aí eu disse, pode. No intervalo das aulas, eu estava com algumas meninas, algumas das minhas colegas, e eu convidei elas. Eu dei estudo bíblico pela primeira vez. Eu nunca tinha recebido estudo bíblico. E ela foi a primeira pessoa a me dar estudo bíblico. E eu aceitei. Nas 5h30 ela chegava com as coleguinhas dela. Aí elas juntavam as cadeiras, faziam uma roda e começavam a estudar. Aí ela começava a ensinar. Eu fui entregando nas mãos de Deus para que Deus
ele possa me instruir naquele momento, e foi isso que aconteceu. A minha única missão era dar merenda para elas e não atrapalhar. Estava tendo Semana Santa, os dias, né? A Maria Luísa foi me dando estudo bíblico e eu conheci a verdade através dela e através da Bíblia. Lawane, você quer entregar sua vida para Jesus? Eu me levantei do banco e fui à frente. Naquele momento, nossa, eu fiquei muito, muito, muito feliz porque ela aceitou se batizar. No dia 18 de abril, eu fui batizada na igreja adventista. Aí eu coloquei a coroa na cabeça dela, me senti muito grata a Deus. E por trás da igreja adventista, eu conheci o Clube de Desbravadores. E eu espero estar sempre lá. E se eu tivesse feito a minha vontade, eu não estaria aqui hoje, não estaria vivendo o que eu vivi este ano. Ele tem um propósito em cada detalhe, em cada momento. E ele usa pessoas ao seu redor para chamar você também. Como mãe da Elo, ela me orgulha muito. A Elo me orgulha quando ela canta, quando ela prega, quando ela leva a palavra de Deus. Eu espero que não só eu que seja essa estrela, mas sim outras pessoas que vão vir pela frente. Se Deus ele me usou, eu que nunca dei estudo bíblico, com toda certeza ele pode usar você, porque ele tem um propósito e ele quer usar você. É lindo de ver o brilho nos olhos, né, desse primeiro amor. Que Deus use tremendamente você, viu? E antes de encerrar o Revista de hoje, eu quero ver mais algumas mensagens que estão chegando pelo WhatsApp do Revista. Vem comigo para a tela. Tiago Felipe de Bertioga, São Paulo. Boa noite, Darcy. Eu sou autista e ouvi as 9 músicas do novo álbum Deserto, da Laura Morena. Eu amei muito. Darcy, desejo para você um feliz sábado, um abraço. Um abraço para você também, Tiago. Deus abençoe. E eu já falei para você aí de casa, né? Depois do Revista, vai lá assistir no YouTube da gravadora Novo Tempo. Arquimedes de Maracanaú, no Ceará. Olá, Darcy, boa noite. Eu gostaria de externar um abraço para todos da Novo Tempo. Desejo paz e prosperidade para vocês e que Jesus acolha todas sob suas asas. Amém. Um abraço para você. Tudo de bom, viu? Gente, o Revista Novo Tempo de hoje chegou ao fim. Obrigada por ser a minha companhia por aqui, viu? E você já sabe, né? Eu tô aqui de segunda a sexta trazendo boas notícias para você. Então o nosso encontro é marcado segunda-feira às 7 da noite. Eu espero por você, tá bom? Você fica agora na companhia do pastor Rafael Rossi no programa Arena do Futuro. Uma ótima noite para você e um abençoado fim de semana. Feliz sábado!